Opa, tudo bem? Você sabe o que é a COP? A COP, que numa tradução livre seria uma conferência entre partes, é uma ação das Nações Unidas para que os países consigam se organizar e discutir como vencer as mudanças climáticas. Essa reunião tem a sua origem na primeira reunião que aconteceu no Brasil, a ECO 92. Foi a primeira vez que houve uma discussão internacional buscando um caminho de sustentabilidade para o planeta. Mas, oficialmente, a COP, como ela é conhecida hoje, teve início em 95 em Berlim. Mas foi em 97, na sua terceira edição, em Kyoto, no Japão, que ela gerou a primeira grande resolução em que os países concordavam em estabelecer metas para a redução das suas emissões e, com isso, buscar um caminho de contenção das mudanças climáticas. Por sua vez, esse acordo que aconteceu em 97 só teve efetivamente o protocolo assinado em 2005. Veja que de 2005 até 2015 existiam as metas, mas elas não eram claramente expostas ou elas não estavam claras como seriam obtidas. Por isso, na COP21, que aconteceu em 2015 em Paris, foi um primeiro marco importante da definição em que os países reafirmavam as suas metas e inclusive impunham uma data de buscar neutralidade de carbono. A principal marca foi o ano de 2050 como esse alvo. Boa parte dessa definição de Paris tinha como ambição conter o aumento de temperatura média nos países menor do que 2 graus. Veja que afirmar uma meta não significa como se vai reduzir ou como vai se conseguir atingir essa meta. Foi então que, alguns anos depois, na COP26 em Glasgow, na Escócia, que se conseguiu alguns avanços interessantes sobre fontes de carbono. Uma primeira resolução, assinada por 105 países, envolvia conter o desmatamento ao redor do mundo, principalmente no caso de matas nativas. Porque quando você tira a floresta, você não só retira a capacidade de absorver carbono que existe na fotossíntese das árvores, mas você também, ao utilizar essas árvores, por exemplo, queimando-as, você acaba expondo todo aquele estoque que ela armazenou na sua massa de volta à atmosfera, então aumentando muitas vezes as emissões. A segunda resolução da COP26 foi reduzir as emissões de metano, também assinado por mais de 100 países, tanto na do desflorestamento quanto a contenção das emissões de metano foram assinadas também pelo Brasil. E a meta aqui não é zerar ainda. Se fala em reduzir 30% até 2030. Metano é muito importante porque 1 grama de metano é equivalente a 28 a 34 gramas de CO2 equivalente na atmosfera como efeito estufa. O metano tem diferentes formas, eles podem ser o metano de prospecção de petróleo, no caso de gás natural que acaba sendo vazado para a atmosfera, mas também pode ser através da decomposição orgânica de matéria. Então, por isso é muito importante controlar essas emissões e evitá-las que elas sejam levadas à atmosfera, dando preferência para que elas sejam queimadas antes de emitir na atmosfera. E a terceira resolução da COP26 foi bem mais tímida, envolveu uns 40 países até 2030. Nesse caso não teve participação do Brasil, não teve participação dos Estados Unidos ou mesmo da China, mas buscava eliminar ou reduzir sensivelmente o consumo de carvão, que entre os combustíveis fósseis é um dos que tem maior intensidade de carbono. Bom, avançando no tema, sempre foi desde a reunião número 1 buscar caminhos de como financiar a descarbonização, uma vez que é conhecido que os maiores emissores são os países desenvolvidos e que os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos teriam dificuldade em conter suas emissões porque eles precisam ainda crescer, trazer dignidade à sua população e não poderiam ser impostos a eles custos extras para buscar a descarbonização. Mas como isso tem tanto um efeito geopolítico como um efeito econômico e competitividade entre os países, sempre foi uma dificuldade chegar a uma resolução desse número.
E foi na reunião desse ano, no Azerbaijão, que mais uma vez se reformulou essa proposta, porém estabelecendo com isso um valor de 300 bilhões de dólares por ano. Por sua vez, infelizmente, não gerou consenso capaz de efetivamente desdobrar como isso funcionaria. Então, foi passado para a próxima versão da COP buscar uma decisão sobre isso. E a próxima edição da COP acontecerá no Brasil, em Belém do Pará, no ano que vem. Então, vamos acompanhar como o caminho da descarbonização consegue ser efetivado através dessa resolução entre países.